E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento da editora Nemo, que deve começar a ser enviado pela Amazon a partir do dia 10 de setembro. Nesse momento está em pré-venda pela Amazon e eu estou falando de Alcazar. Essa aqui nas minhas mãos é a edição original em francês. Foi publicada pela editora Sarbacana em 2019. 2019? Não, 2020, olha só. Então um lançamento bem recente, está chegando aí pela Nemo, que junto com a Veneta são as duas melhores editoras, excetuando, claro, a Comic Zone, não posso citá-la aqui, seria antiético da minha parte, mas a Veneta e a Nemo, eles têm os melhores catálogos. São as editoras que publicam os melhores quadrinhos atualmente no Brasil, e Alcazar é um quadrinho incrível que fala de algo completamente inusitado. Fala sobre um canteiro de obras na Índia, né? Na cidade de Bangalore. Tem esse edifício chamado Alcazar que está sendo erigido. E dentro desse microcosmo, o Simon Lamouret, ele conta uma história de ficção misturada com realidade também, né? É meio embaçado, você não sabe exatamente o que é realidade ou não. Mas ele pode falar sobre isso porque ele morou 4 anos na Índia, né? E os franceses têm essa coisa do privilégio, né? Os caras vão fazer uma viagem, não, gostei da Índia, vou passar 4 anos aqui, sabe? Eu observo isso com uma certa inveja, porque eu trabalhei muito tempo, quase 6, 7 anos numa empresa francesa, com um colégio de trabalho francês. Todos eles tinham histórias desse tipo. Porque eu fui pra China e estudei 2 anos na China. Eu tirei um ano sabático e fui passar 1 ano viajando pela América Central. Eu passei 2 anos na Tailândia, sabe? É aquela coisa, assim, quando você vive em um local onde você ganha bem, com uma economia estável, você pode se permitir, né, trabalhar um ano e sair para esses lugares onde o custo de vida não é caro comparativamente e passar lá 4 anos, sabe, aprendendo um pouco sobre a cultura do país, enfim. Eu tô divagando, mas só para contar mais ou menos o que aconteceu com o Simon Lamouret, né? Ele foi para um casamento de um amigo na Índia, gostou de lá e decidiu passar 4 aninhos, né, lá em Bangalore como professor numa escola de design francês na Índia. E daí, tendo aquela vivência, né, conhecendo um pouco da cultura, ele decidiu escrever livros, né? O primeiro deles se chama Bangalore, que é o nome da cidade, e o segundo deles é o Alcazar. Esse cara, ele tem 33 anos, mas ele escreve lendo o que ele coloca nessas páginas, parece que o cara tem 60, sabe? Porque o cara tem um domínio da história, um domínio do traço, que é coisa de desenhista veterano, sabe? O cara é foda demais. Então, mesmo sendo autor muito jovem, esse quadrinho aqui, ele não aparenta ser de alguém com pouca experiência, né? Afinal de contas, é apenas o segundo livro dele. Parece ser algo feito por alguém que está aí na ativa há muito tempo. Então, Alcazar fala, como eu disse no início do vídeo, sobre um canteiro de obras, né, sobre um prédio que está sendo construído, e a gente vai acompanhar o que acontece nesse prédio do início das obras até o final, né? A Índia é um país continental, só que diferente do Brasil, ele é um país que tem, assim, não que o Brasil não seja menos contraditório, mas a Índia consegue ser mais contraditória ainda, né? É um retalho de culturas, de idiomas, de religiões. E tudo isso é colocado aqui nas páginas. Ao invés de tentar abordar a Índia, né, falar do país, assim, é uma coisa muito ampla. Ele elegeu esse microcosmo da construção do edifício Alcazar para mostrar esses conflitos que acontecem. Porque lá a gente tem pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes culturas, de diferentes origens. Então a gente tem 3 operários, né, são os nossos 3 protagonistas, 2 homens, né, 2 irmãos e a mulher de um deles, a Salma, o Rafik e o Mehboob. Esses são os 3 personagens principais que moram dentro da construção. Porque uma coisa que a gente já descobre de cara é que os operários, o pessoal mais simples,
ele não apenas trabalha ali naquele edifício, eles trabalham e moram, então eles vivem aquele espaço ali 24 horas por dia, do início da construção ao fim. Então é interessante como no começo eles moram numa coisa meio improvisada, já que não tem nada além do alicerce, mas à medida que o prédio vai subindo, aí eles já vão melhorando, né? E quando já está chegando no fim, eles estão, né, vivendo quase numa habitação de luxo. Então eles estão vivendo aquele espaço ali sem parar do início ao fim. E esses três personagens são camponeses, são personagens que são mal remunerados, mas já dá pra gente começar a entender quais são as aspirações do povo humilde da Índia, sabe? O que é que esse pessoal quer da vida? O que é importante para eles, sabe? Ali eles ganham muito pouco. E tudo que eles querem é pegar aquele dinheiro, voltar para o interior, comprar uma terrinha e viver do cultivo, sabe? Já nesse núcleo de três personagens, já dá pra gente ver a diferença entre o homem e a mulher na Índia. Porque a mulher, ela ganha menos que o homem, né? Como se uma operária mulher valesse menos. E não é nada assim escondido, porque a gente sabe que no Brasil essas disparidades acontecem, mas é uma coisa meio velada, sabe? A gente sabe que a mulher é menos valorizada que o homem no local de trabalho, mas tenta se esconder isso, como, né? Mas lá não, lá é claro que um dia de trabalho de um homem vale 400 rúpias, enquanto que de uma mulher vale 250. E tudo bem, sabe? É o modo de fazer. Então já no início a gente tem esse debate entre homem e mulher. A gente tem a questão, a Salma, ela vive com o seu marido. Ela é submissa ao seu marido, mas ao mesmo tempo ela também é quem bota ordem na casa. E não apenas ela trabalha dentro da construção como operária, né, carregando areia e tudo, mas além disso ela acumula as funções do lar, que é de cozinhar, fazer limpeza. Ela tá grávida também, né? E daí já tem um outro lance da cultura indiana, que será que é uma menina? Porque se for uma menina é legal. Por quê? Porque a gente vai poder arranjar um casamento e vai ganhar um dinheiro, sabe? Então as pessoas, elas querem ter filhas mulheres, justamente para poder vendê-las, sabe? E isso daí é muito bizarro. Tem inclusive na história um cara que ele tem 5 filhos e ele continua tentando porque ele quer uma mulher para conseguir vender, sabe? Então essa coisa dos casamentos arranjados na Índia ainda é muito forte. E a gente vê isso aqui no quadrinho, né? A gente tem um personagem que eles estão vendo um filme e nesse filme a gente tem um casal que se ama e parte junto. Ele fala assim, tá vendo que isso daí não dá certo? Tá, um casal que se casou por amor. O meu casamento ele foi arranjado e até aí, pô, a gente vive muito bem. Enquanto que na realidade a gente descobre que ele não vive muito bem, sabe? A mulher dele tem diversos conflitos com a mãe, que ela tem que cuidar da mãe do marido, sabe? Então isso acaba criando diversos conflitos. Então a gente... Cara, nesse quadrinho aqui a gente vai fazer um passeio por quase todos os aspectos da cultura indiana, sabe? Que, incrivelmente, tem muito mais similaridades do que eu imaginava com a cultura brasileira. Se a gente acha que o brasileiro é o rei da gambiarra, meus amigos, vocês estão precisando ver os indianos, sabe? A forma como esses caras fazem para solucionar os problemas. Tem um lance da corrupção, que também é muito comum e acontece em todas as esferas, e aqui no Alcazar é mostrado desde o pessoal que vem fazer a inspeção do prédio e que encontra o problema, e daí o empreendedor vai lá e fala assim, meu amigo, esqueça isso, a gente vai dar um jeito, e molha a mão do pessoal. Ou então os policiais que aceitam dinheiro de propina, sabe, para fazer vista grossa. Ou então o cara que tá andando de moto sem capacete, e daí também... Então a gente vê o dinheiro, a propina comendo solta, sabe, exatamente como no Brasil. O jeitinho brasileiro de fazer as coisas também poderia muito bem ser chamado de jeitinho indiano, porque aqui a gente acompanha isso, sabe, os caras lá, os operários estão fazendo a obra, estão lá em cima sem equipamento de segurança, e daí quase acontecem umas merdas porque eles tentam fazer essas gambiarras, sabe? Então isso aí é muito presente. Outra coisa que está muito presente aqui nas páginas do Alcazar
é esse jeito informal que os indianos têm de tratar qualquer coisa. Nada é feito da forma correta, tudo é meio no boca a boca. Não, vamos fazer assim, a gente dá um jeito, sabe? Para dar um exemplo para vocês, que não é exemplo nem do livro, mas é algo que aconteceu com o autor e que acaba transparecendo aqui na obra. Ele morava em um cômodo lá numa casa e a família que alugava morava num quartinho do lado. Então, quando no final de semana, ele decide voltar para casa um pouco mais cedo, porque ele costumava viajar nos finais de semana, mas esse final de semana em particular ele decide voltar para casa no sábado em vez de domingo. Quando ele chega lá no quarto dele, tem 4 caras deitados na cama dele, tomando cerveja. Ou seja, sem que o cara soubesse, nos dias que ele não estava em casa, o pessoal alugava o quarto dele pro pessoal fazer festa, sabe? E daí chega 2 meses depois, os donos da casa falam: olha só, você vai ter que desocupar aí porque eu quero alugar o salão aqui pra gente assistir a Copa do Mundo de Cricket. Mas no mês depois você pode voltar. Então essas arrumações, essas doidices, sabe? Que essa falta de estabilidade, essa falta de... Vocês entenderam, né? Cara, a Índia é muito louca. Então, além desses 3 personagens que eu mencionei, a Salma, o Mehboob e o Rafiq, a gente tem outros personagens principais, né? São eles o mestre de obras, que é como se fosse o vilão da história, né? Um cara que recebe dinheiro, mas não repassa pro pessoal, que tenta enrolar os operários. A gente tem eu esqueci o nome dele, mas é o azulejista, né? O cara responsável pelos revestimentos no apartamento, que ele é um cara que é um alpinista social, né? Ele adora tentar fazer o networking para tentar crescer. E uma coisa que é muito presente nesse quadrinho é o lance da meritocracia, que se você trabalhar muito, você vai conseguir ser que nem eu. Olha só, eu tô aqui porque eu trabalhei muito, sabe? É o mestre de obra que fala isso para o operário, é o dono do empreendimento que fala isso para o mestre de obra, sabe? Tá todo mundo fudido, mas eles ficam naquela... eles têm aquela ilusão de que se eles trabalharem o suficiente, eles vão conseguir ascender socialmente, quando na Índia a gente sabe que isso é tão ou mais difícil de acontecer como no Brasil. A gente tem o mestre de o dono do empreendimento, que só tá ali porque tem um pai que é muito rico. A gente tem o engenheiro, que é diferente de todos esses caras aí, é o cara que teve a oportunidade de se educar, de ir para uma universidade. E a gente já sente a diferença do trato dele com o pessoal, né, a peãozada. Tem a diferença também de religiões, né, porque a gente tem os azulejistas, né, o grupo deles, eles são hindus bem tradicionais. Então, tem uma hora lá que eles vão pedir uma panela emprestada pro pessoal. E daí eles... Peraí, você pediu a panela lá para os peão? Pô, mas os peão são muçulmanos, os caras comem carne, velho, você tá doido? E porque os hindus, eles não comem carne. E eles acham que se você comer carne, se você comer galinha, você fica tão inteligente quanto uma galinha, sabe? Então, você vê esse clash também entre religiões, entre línguas, né? Porque o pessoal do interior fala um dialeto, o pessoal de Bangalore fala, sei lá, hindu. E daí, quando é na festa de inauguração, que aí é interessante, porque a peãozada é convidada para a inauguração do Alcazar, mas aí é a primeira vez que a gente vai ver eles interagindo com o pessoal da classe alta, né, que são os moradores daquele prédio. E daí o azulejista tenta conversar com o pessoal lá, só que eles não falam hindu, eles já falam inglês, né, ou seja, são mais sofisticados. Cara... E esse quadrinho aqui mostra, dentro desse microcosmo que é um canteiro de obras, todas as contradições do subcontinente indiano. É um quadrinho, assim, apaixonante, com uma arte, porque até agora eu falei apenas do roteiro, né, da história, mas a arte é um show à parte também. Porque, ao mesmo tempo que nós temos um desenho que é bem realista, mas... no que diz respeito à representação da arquitetura, a gente também vê os personagens que tem traços meio caricaturais, que lembram muito o trabalho do Christophe Blanc, né? Que fez o Blueberry, né? Que saiu no Brasil, que faz o Gus também, publicado pela CESSP.
e a gente tem umas imagens da cidade e aos poucos a gente vai vendo o prédio sendo erigido. Aqui ele ainda tá no alicerce, mas à medida que a história vai passando, a gente vai vendo esse prédio subindo, né? Andar por andar, né? Então isso aqui, ó, você vê o primeiro andar colocado, aí avança mais um pouquinho, a gente vai ver o segundo andar e os tapumes azuis, né? E daí você vai vendo o prédio subindo, subindo, subindo. É demais, porque é uma forma que o autor encontrou de ir mostrando a passagem do tempo, né? E a evolução dos personagens. E aqui, finalmente, o Alcazar pronto, né? Cara, é demais. Demais, demais mesmo. Pense, é um dos melhores lançamentos aí de setembro e de 2021, com certeza, viu? Então tá aí, Simon Lamoré, o Alcazar. Cara, é tanta coisa pra falar que eu fico pensando aqui, será que eu falei tudo? Mas acho que eu dei uma pincelada aí em tudo que você vai encontrar aqui no Alcazar, beleza? E um plus, se você é engenheiro, arquiteto, né, que é o meu caso, eu fui estudante de arquitetura, trabalhei como arquiteto, me formei, né, e apesar de não exercer, mas eu trabalhei 2 anos como arquiteto, tenho meu diploma aí guardado em algum lugar, apesar de não utilizá-lo, mas é muito bacana também você ver todos esses detalhes de arquitetura, né? Desde a construção do alicerce até a colocação da laje, os suportes, o azulejamento, né? Tem um lance lá do mármore italiano. Ah, não, porque a gente não bota o mármore indiano, é tão bom quanto, é tão bonito. Não, mas não é italiano, sabe? Então os indianos, eles têm essa coisa, essa vira-latice que o brasileiro também tem, onde tudo que é estrangeiro é melhor, a gente também encontra muitos aqui. Tá vendo? Eu vou falando e vai surgindo coisa. O Alcazar seria um quadrinho interessantíssimo pra gente fazer aqui um bate-papo, sabe? Depois todo mundo lê, vamos sentar e vamos conversar, porque rende a conversa. É muito bom e com certeza teve alguns aspectos aqui que eu esqueci de comentar, mas enfim, teremos outras oportunidades, espero. Beleza, pessoal? Então, o Alcazar tá na Amazon, é o primeiro link na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.